paz seja para os irmãos, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, por mais esta rica oportunidade que o Senhor nos concede na noite de hoje, para estarmos aqui juntamente com os irmãos, mais uma vez, convocando, falando das bondades de Deus, do amor de Deus, das grandezas de Deus, e por sua vez assim, ministrar a sua santa e gloriosa palavra. Eu louvo a Deus por essa oportunidade que nos foi concedida, essa liberdade mais uma vez de estar aqui na casa do Senhor, nessa casa de oração, cujo pastor Osias nos deu essa liberdade de estarmos aqui adorando o nome do Senhor Jesus. Louvo a Deus pela vida desse homem de Deus, ao qual eu tive a oportunidade de conhecer ali no seminário, um companheiro de ministério, pessoa que eu tenho aprendido a respeitar, a amar, e assim como os demais irmãos, amigos, irmão Eliel, meu xará, irmão Jair. Estou feliz aí que você está empenhado juntamente com esses jovens maravilhosos, o jovem de Deus ali, toda vez que esqueci o nome dele, foi na Baixada ali, quando nós estávamos pastoreando aquela região, e nos concedeu a honra de estar ganhando alma ali, irmãos, para a glória do Senhor. Que Deus continue abençoando as suas vidas. Louvo a Deus também pela vida do Cosme, Conhecemos como Cosminho ali no bairro onde a gente mora, desde quando estávamos no mundo, eu ali jogávamos bola junto, e hoje estamos aqui. Eu acredito que, quem sabe, Deus vai conceder uma oportunidade de ele estar aqui ministrando, se converter hoje, e está aqui, graças a Deus, tempos futuros, se for a vontade de Deus, está sempre glorificando o nome do Senhor Jesus, assim como nós estamos aqui. Amém? Deus abençoe e meus amados irmãos. Eu louvo a Deus por essa oportunidade, e sem perda de tempo, gostaria que os irmãos abrissem as vossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Na segunda carta, Pedro, capítulo 1, verso 14. Toda a igreja gostaria que, se pudesse assim, por gentileza, se colocar de pé, para nós assim, fazer uma breve reflexão daquilo que Deus colocou em meu coração na noite de hoje. Com certeza, louvado seja Deus, vai continuar a falar conosco agora, por sua vez, por intermédio da sua palavra. Então, tão somente, eu peço a sua atenção, louvado seja Deus, com carinho, com respeito, que com certeza você vai sair com a sua bênção completa aqui esta noite. Eu posso ouvir um amém? Amém. Segunda carta de Pedro, no capítulo 1, verso 4, louvado seja Deus, que diz assim: pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiquem participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Eu gostaria, por gentileza, que toda a igreja repetisse esse verso 4, no 3, os irmãos, num tom de voz legível. Eu gostaria que todos lessem esse verso em nome de Jesus. 1, 2, 3 e... Por gentileza, meu querido, repete comigo essa frase: participantes da natureza divina. Mais uma vez, para ficar gravado no nosso coração, e para que nós possamos, no decorrer desta semana, remoer, comer, viver, em nome de Jesus. Vamos lá mais uma vez: participantes da natureza divina. Os irmãos vão estar glorificando o nome do Senhor. Esse é o tema que Deus colocou em meu coração: participantes da natureza divina. Há uma preocupação no coração de Deus no que diz respeito à sua igreja na atualidade. Hoje é um culto com a participação dos jovens. Glória a Deus, aleluia por isso, porque percebe-se que está havendo um empenho da parte do ministério, do pastor, do líder, por que não dizer da diretoria,
e também dos componentes que compõem esse grupo de jovens. Nós vemos aqui Pedro, nessa segunda carta, preocupado com a igreja, da sua atualidade. Haja visto que na primeira carta ele fala do perigo que existia fora da igreja. A segunda carta ele fala do perigo que está dentro dela. A primeira foi escrita para animar. A primeira carta foi escrita para animar. A segunda para advertir. Ei, preste atenção, olha aqui para mim, em nome de Jesus. Não deixe Satanás roubar a sua bênção, meu querido, em nome de Jesus. Deus tem uma bênção para você. Você já louvou, já glorificou, ou talvez até já observou, mas agora a palavra de Deus está sendo apregoada. E não por mim, porque o meu tamanho nem ajuda para ter respeito, né? Mas pela palavra de Deus, que ela merece todo o respeito. Eu posso ouvir um amém? Amém. Então eu gostaria de chamar a atenção para você entender que na segunda carta, Pedro, ele começa a advertir a igreja contra os falsos ensinamentos. Ele estava preocupado com o que estava sendo introduzido no coração, louvado seja o nome do Senhor, dos crentes da sua época. E agora, ele começa a nos mostrar que o objetivo dessa carta tem um foco que vem a fazer aquela igreja crescer na graça e no conhecimento, para que eles pudessem, louvado seja o nome do Senhor, a cada dia produzir aquele prazer que outrora eles haviam adquirido quando levantou sua mão e testemunhou que naquele momento ele estava, a partir daquele momento ele estava professando a fé em Jesus Cristo. Através daquela advertência, ele estava tentando fazer o povo entender que iria haver um crescimento da graça, iria haver um crescimento, louvado seja o nome do Senhor, do conhecimento, e através disso, com certeza, estaria nascendo ali, louvado seja Deus, o interesse desses crentes ser participantes da natureza divina.